Vamos começar aqui com uma breve introdução a respeito deste assunto, a vida eterna com Deus, garantia aos crentes após a morte. Falar de vida eterna não é uma tarefa simples, por basicamente duas razões. Primeiro, porque compreendemos a vida dentro dos limites do tempo. Para nós, a compreensão a respeito da eternidade é muito limitada, porque nós tivemos um princípio, estamos em curso na vida e sabemos que teremos um fim. Então, nós estamos debaixo dos poderes do tempo, dentro dos limites do tempo. E, em razão disso, também temos dificuldade de compreender plenamente a eternidade, porque estamos dentro desses limites. Nós ainda não ultrapassamos os limites do tempo. Nós ainda não experimentamos a vida eterna plenamente assim como ela é prometida pelas Escrituras. Então, este assunto tem essas limitações, tem essas dificuldades, falar sobre esse assunto. Contudo, quero destacar que o ensino bíblico a respeito dela está enfatizado para todos nós e a Escritura deixa bastante claro que este é um assunto de fundamental importância para a vida cristã. Muito importante. Já no credo apostólico nós identificamos uma menção a respeito da vida eterna. O credo apostólico, ele foi uma fórmula batismal originada no período dos apóstolos e que, com o passar do tempo na história da igreja, passou por algumas reformulações, trazendo informações cruciais para a confissão de fé em face das ameaças dos falsos mestres que surgiram na história da igreja. E no credo apostólico nós identificamos como uma confissão de fé: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Então, já no credo apostólico, consta esta afirmação por se tratar de um assunto de fundamental importância para a vida cristã. A vida eterna não é um conceito vago, perdido, é abstrato, muito pelo contrário, é algo concreto, prometido nas Escrituras, e nós, os que creem em Cristo Jesus, não estamos caminhando rumo ao desconhecido, mas sim rumo à esperança que nos foi prometida em Cristo Jesus. Então, crer na vida eterna é crer no resultado da obra de Cristo, por isso este é um assunto de muita importância para a fé cristã. Mas há outras confissões, como a Confissão de Fé de Westminster, que foi elaborada entre 1643 e 1646, no capítulo 33, nós lemos o seguinte: os justos irão para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedente da presença de Deus. Na Confissão de Fé de Westminster, que é uma confissão bastante conhecida, de teologia muito coerente, e se você ainda não conhece a Confissão de Fé de Westminster, eu quero te incentivar a ler, pois é um material muito rico, muito precioso, que nos ajuda a compreender as doutrinas cruciais, fundamentais das Escrituras. Também, no Catecismo de Heidelberg, que foi elaborado em 1563, há uma pergunta onde o catecismo fez questão de definir para nós um entendimento aqui sobre a vida eterna. Na pergunta 58, nós lemos: que consolo traz a você o artigo sobre a vida eterna? A resposta que o catecismo traz é esta: meu consolo é que, como já percebo no meu coração o início da alegria eterna, depois desta vida terei a salvação perfeita. Veja como o catecismo está definindo a vida eterna, como a salvação perfeita. Isso traz aquele entendimento de que fomos salvos em Cristo Jesus, ou seja, os efeitos eternos do pecado, da nossa condenação, foram anulados pelo sacrifício de Cristo, estamos sendo salvos, isso se refere ao processo da nossa santificação, e seremos salvos quando, na vinda de Cristo, a presença do pecado for completamente eliminada e assim adentrarmos na plenitude da glória de Deus. Então, o catecismo, ele está aqui trazendo a informação de que, nesse dia, a vida eterna, ela tem aqui relação com esta salvação perfeita, ou a consumação final da nossa salvação. Essa salvação, diz o catecismo, nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido ouviu, e jamais surgiu no coração de alguém. Então, louvarei a Deus eternamente. Todos os crentes em Jesus Cristo recebem a promessa da vida eterna, a qual
é uma dádiva de Deus. Ele está aqui fazendo referência a essa experiência que eu já citei aqui na introdução. Como estamos ainda limitados no tempo, ainda não entramos na plenitude da vida eterna, então nem olho jamais viu, nem ouvido ouviu, ou jamais surgiu no coração de alguém o entendimento completo sobre a vida eterna. Mas o próprio catecismo prevê que, por se tratar de uma dádiva de Deus, é algo que está relacionado com a nossa salvação, nossa perfeita salvação, e ele já traz esta informação de que estará louvando a Deus eternamente. E o catecismo ele foi elaborado justamente para nos ajudar a compreender as doutrinas bíblicas aqui no método de perguntas e respostas. Martinho Lutero, dentre as suas 95 teses, ele traz uma tese, a quarta tese, que diz o seguinte: assim sendo, o arrependimento e o pesar, isto é, a verdadeira penitência, perdura enquanto o homem se desagradar de si mesmo, a saber, até a entrada para a vida eterna. Martinho Lutero também tinha este entendimento de que a vida terrena está limitada pela morte e que aqueles que creem em Cristo são destinados para a presença de Deus e aqueles que não são de Cristo, que não creem em Cristo, estão destinados para a condenação eterna. Veja aqui apenas alguns documentos da história da igreja que eles trazem essa informação, pois consideraram a importância deste assunto para a fé cristã e para a sua confissão. O que é a vida eterna? O que nós podemos definir aqui de vida eterna? A expressão vida eterna ocorre primeiramente no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, verso 2, que diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra, se referindo à morte física, ressuscitarão. Aqui, bem sabemos pelo Novo Testamento, que a ressurreição dos mortos ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. Então, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Mas, embora seja esta a primeira citação no livro do profeta Daniel, o conceito de vida eterna está presente desde o princípio da criação. Do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, nós identificamos em cada um dos livros este conceito da vida eterna. Ele é mais frequente no Novo Testamento e abrange todo o futuro dos redimidos, contrapondo o castigo eterno dos incrédulos, conforme lemos em Mateus capítulo 25, verso 46. Esta é a glória final dada aos crentes em Jesus. Esta é a glória que aguarda todos aqueles que creem no Filho de Deus, que a Bíblia chama em alguns momentos de repouso e em outros momentos também de sábado. A ideia de que estamos numa luta por causa do pecado e dessa sociedade ímpia, perversa, mas no final da nossa vida, quando tivermos que enfrentar a morte ou quando Cristo voltar, nós entraremos num estado de descanso, num estado de repouso, livre de todas as fadigas que essa vida terrena nos impõe, com todas as mazelas, com todas as perversidades, doenças, enfermidades. No meio disso tudo, nós haveremos de descansar de todas essas coisas e desfrutaremos de uma vida plena na presença de Deus e completamente isentos do pecado e dos seus efeitos. Como essência da salvação, a vida eterna é a mudança do estado da morte e condenação eternas para o estado de vida eterna na presença de Deus, cuja realidade transcende e supera todas as belezas e prazeres que se pode conhecer e experimentar na vida terrena. Nada pode ser comparado, segundo o apóstolo Paulo diz, com a glória que há de ser revelada a favor dos filhos de Deus. Não há beleza nenhuma no mundo, não há prazer nenhum no mundo que possa ser comparado, equiparado, nivelado, ou que possa superar aquilo que Deus está preparando para todos aqueles que creem no seu Filho, Jesus Cristo. E assim nós definimos a vida eterna. Mas quero fazer uma descrição um pouco abrangente aqui da narrativa bíblica agora, não apenas do conceito, mas também da narrativa bíblica. Bem,
No princípio, o homem foi criado para comungar com Deus, para se relacionar com Ele. Deus tinha prazer de se relacionar com o homem e o homem com Ele mesmo. Contudo, o homem, ele se meteu numa astúcia, num pecado. No princípio, o nosso relacionamento com Deus era bom, mas ele foi quebrado por causa do pecado. É assim que nós lemos em Isaías 59, verso 2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o pecado, ele nos afastou do Senhor. Nós não estamos fora da atenção de Deus, nós não estamos longe ou alheios ao governo de Deus, mas nós perdemos a capacidade e a condição, obviamente, de nos relacionar com Deus de uma maneira harmônica, porque o pecado, ele fez essa separação entre nós e o nosso Criador. Por causa do pecado, nós temos uma indisposição para buscar a Deus, que nos é natural. Por causa do pecado, nós tratamos aquilo que Ele considera sagrado com indiferença e com desprezo. Por causa do nosso pecado, muitos de nós não acreditam, por mais que a palavra seja pregada, não acredita, porque é como que espiritualmente esta pessoa, esse indivíduo, estivesse morto, mas ele não vê, ele não ouve, ele não entende as coisas de Deus. Por causa do pecado, as pessoas estão cometendo todo tipo de perversidade, de violência. Por causa do pecado, famílias estão sendo destruídas, casamentos estão sendo destruídos, igrejas estão sendo divididas. Por causa do pecado, há tanta intranquilidade nos relacionamentos. Por causa do pecado, há tantas enfermidades, doenças e tanto luto. O pecado, ele nos separou da harmonia com aquele que é a fonte de vida. E por causa disso, nós sofremos as mais variadas reações desta natureza corrompida pelo pecado. Então, o pecado foi a maior desgraça que já foi realizada na história humana, porque separou o homem do seu Criador. E o homem hoje vive atormentado pela sua consciência, no seu comportamento e em estado de desespero, porque no fundo, muitos sabem que após a morte eles serão destinados para um estado de castigo, outros não têm segurança nenhuma, porque não acreditam em Jesus e não tem nada que possa dar a essa pessoa a segurança do que será a vida após a morte. Isso é um estado completamente desesperador. Lá em Romanos, capítulo 3, verso 23, nós lemos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa palavra que aparece aqui no grego significa separados da glória de Deus. Eles foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. O estado do homem é um estado de carência, de desespero, de necessidade da glória de Deus. Nós almejamos a vida eterna por causa desse estado de sofrimento que o pecado nos impôs. E o nosso pecado resultou em morte e julgamento. Morte, aqui eu me refiro à morte física, e também ao julgamento. O julgamento que caiu sobre nós, que repousou sobre nós, Deus não poderia nos deixar impunes, então nós fomos justamente condenados por causa do nosso pecado. Contudo, por causa do grande amor de Deus para conosco, Ele apresentou uma solução, que a Escritura indica ser a vinda do seu Filho Jesus. Como estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós não poderíamos nos dirigir a Deus, e nós não poderíamos oferecer a Ele nenhuma obra moral que pudesse justificar-nos dos nossos pecados. Então, impossibilitados de irmos até Deus, impossibilitados de justificar os nossos próprios pecados, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo como solução para, no nosso lugar, nos redimir desse estado de condenação. Cristo deu a sua vida por nós, segundo lemos em vários relatos das Escrituras, e eu destaquei aqui apenas 2 textos em 1 João, capítulo 3, verso 16, onde diz que Cristo deu a sua vida por nós, e 1 Pedro 3, 18, onde há uma afirmação bastante clara sobre isso também. Para que você pudesse passar da morte para a vida. Então, por isso que nesse gráfico aqui eu usei a ilustração de uma ponte, porque Jesus, ele é o mediador.
nós não temos acesso à presença de Deus por causa da nossa condição de pecado, de corrupção, de miséria. Como Deus é santíssimo, nós não temos mais esse acesso à presença de Deus, a não ser que seja através do seu Filho Jesus Cristo. E ele veio para cumprir a missão de, em nosso lugar, não apenas morrer para nos justificar, mas também para nos conciliar com Deus, fazendo esta mediação. A única possibilidade de termos um relacionamento com Deus é através de Jesus Cristo. E é pela graça de Deus que isso acontece, não por qualquer uma das nossas obras. Não é por bom comportamento, não é por disciplina religiosa, mas unicamente, exclusivamente, pela graça de Deus. Ele bondosamente veio em nosso encontro para nos dar esta tão grande salvação. E diante dessa obra maravilhosa de Cristo, revelada pela graça de Deus, o homem, ele é impelido, ele é exortado a se arrepender dos seus pecados, reconhecê-los e também confessar com seus lábios, certo de que em Cristo Jesus, conforme lemos em Atos 2:38, Atos 3:19 e 1 João 1:9, que temos um advogado, Jesus Cristo, o qual intercede por nós, e é por meio dele, é pelos méritos dele, é pelo poder da sua obra expiatória na cruz, que nós recebemos da parte de Deus perdão dos nossos pecados. Não bastando isso, somos também instruídos pelas Escrituras que diante daquilo que Cristo fez por nós, como nosso representante legal, diante do tribunal do Senhor Deus, somos exortados, instruídos a com os nossos lábios confessarmos a fé que já está no nosso coração. Se nós cremos no Senhor Jesus, temos que confessá-lo com os nossos lábios, temos que manifestar, externalizar, temos que testemunhar esta fé que nós temos no nosso coração. A solução que Deus apresentou para nós foi Jesus Cristo, diante do qual precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confessá-los, para que recebamos da parte do Senhor o perdão que Ele nos oferece e confessar também a nossa fé, confessar a nossa confiança de que, de fato, Ele é o único que pode nos dar tão grande salvação. O resultado de tudo isso está expresso na própria Escritura, que aqui nós encontramos, então, a promessa que Ele nos oferece de vida eterna. Estávamos perdidos, afastados da presença de Deus, Cristo veio como solução, e o resultado da obra de Cristo é a vida eterna. É por causa da obra de Jesus que eu e você somos alcançados por esta promessa. Deus, Ele é santíssimo, e é em Deus que nós experimentamos a vida eterna, enquanto no pecado estávamos condenados à morte eterna. E aí, para acessarmos a vida eterna, temos que crer em Jesus, e assim, espiritualmente e fisicamente, viveremos para sempre na presença de Deus. Deus garante a vida eterna, é Ele quem nos dá essa segurança. Em 1 João capítulo 5, versos 11 até o verso 13, nós lemos o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. É Deus quem nos dá esta garantia através de Jesus. Esta garantia é provada por seu amor, revelado pelo sacrifício de Cristo, conforme lemos em Romanos 8, 38 a 39. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esta é a garantia que Ele nos dá. Garantia esta que foi revelada pelo amor da morte de Cristo, testemunho do amor de Deus revelado na sua morte e morte de cruz, e a sua presença permanente conosco. Em Hebreus capítulo 13, verso 5, a promessa é que Deus nunca nos abandonará. Nós nunca estaremos sozinhos. Deus estará conosco para todo o sempre, para todo sempre. Então aqui nós temos
de uma maneira bem abrangente, objetiva e simples, o histórico sobre como a vida eterna nos foi oferecida. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, contudo, em Cristo Jesus fomos ressuscitados, ou seja, o nosso estado de morte foi convertido em estado de vida na presença de Deus, e isto se deu por causa da obra que Jesus realizou na cruz a favor de todos nós. E é por causa de Cristo que herdamos a promessa da vida eterna. Em Romanos 8:30, verso 30, o apóstolo Paulo, ele resume toda essa história em 4 palavras. A primeira palavra é: Ele nos predestinou. Aos que predestinou. Deus, Ele predestinou aqueles que hão de receber a vida eterna. Segundo, estes que foram predestinados são eficazmente chamados. Terceiro, estes que são chamados, eles são, pelos méritos de Cristo, justificados pelo próprio Deus. Deus imputa a sua justiça a todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Nós não conhecemos aquilo que está na exclusiva autoridade de Deus com respeito à predestinação. E na história, Deus está chamando pelo Espírito Santo todos aqueles a quem Ele mesmo predestinou. Todos esses são justificados e o que nos aguarda, por fim, é a glorificação. Então, Paulo, ele resume todo o plano da salvação, os decretos da salvação, os decretos redentivos, segundo a aliança que Deus estabeleceu antes da criação do mundo, nessas 4 palavras: aos que predestinou, a estes chamou, e aos que chamou, justificou, e a esses que justificou, ele glorificou. Esse é o último estado, ou estágio, da nossa salvação. Quando Cristo vier, então nós experimentaremos da glória que nos foi prometida e garantida. E todo este plano, ele está amarrado perfeitamente, segundo o governo de Deus. Isso é importante para nós destacarmos aqui, em primeiro lugar, que Deus é soberano e sempre teve o governo da história. Sempre. Deus, ele é o governante de toda a história da nossa vida. Nós não estamos alheios ao governo de Deus em nenhum momento. Nunca estivemos, não estamos e nunca estaremos. Deus, ele é aquele que detém o poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Em segundo lugar, nada foi por acidente e nenhuma solução foi por improviso. Jesus não veio como uma medida que Deus evitou durante todo o período da história do Antigo Testamento, e sem opção ele então resolveu enviar o seu Filho. Não, este pensamento não é verdadeiro, este pensamento não é sustentado pelas Escrituras, este pensamento deve ser rejeitado. A vinda de Jesus, segundo o apóstolo Paulo, foi na plenitude dos tempos, que Deus predeterminou. O próprio Deus guardou na história o momento em que o Filho dele haveria de vir. E todos os eventos do Antigo Testamento foram preparatórios para a vinda de Cristo. Todos eles foram preparatórios para este grande dia em que Cristo morreu na cruz por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, nada foi por acidente, e nenhuma solução foi por improviso da parte de Deus. Em terceiro e último lugar, o livro de Apocalipse prova isto e garante o desfecho da glória de Deus. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, ali nós temos a revelação de Jesus Cristo executando os decretos redentivos de Deus em toda a história, desde a criação até a consumação. Então, nós lendo o livro de Apocalipse, percebemos que em nenhum momento da história Deus perdeu o controle. Ele continua no governo da história das nossas vidas. Por exemplo, lá no Éden, segundo lemos no capítulo 2, verso 9, Deus colocou uma árvore no meio do jardim, a árvore da vida, além da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem tomava desta árvore, ele comia desta árvore, e enquanto ele comia, ele experimentava vida física. Mas por causa do pecado, capítulo 3, verso 22, Deus proibiu que o homem tivesse acesso
até a árvore da vida, para que ele não, nesse estado de pecado, ele vivesse para sempre. Nós vemos nisso a provisão de Deus. Você imagina se Deus não tivesse isolado o homem e a mulher da árvore da vida depois do pecado. A humanidade, ela teria um completo descontrole, o homem viveria em um estado muito mais grave para todo sempre, na sua condição de pecado. Quando Deus priva o homem da árvore da vida, Deus está limitando o tempo de vida do homem. O homem, enquanto comia da árvore da vida, ele permaneceria vivendo. Mas privado da árvore da vida, Deus limitou a vida do homem na sua condição pecaminosa, na sua perversidade, na sua natureza pecaminosa. No verso 24 do capítulo 3, Deus então coloca os querubins fechando o acesso do homem até a árvore da vida. Então nós temos aqui, lá no princípio, a árvore da vida estava presente no jardim do Éden, mas no futuro, quando todos nós estivermos congregados na presença de Deus, a promessa, segundo Apocalipse capítulo 22, verso 2, é que nós teremos novamente acesso à árvore da vida, conforme lemos também no verso 14 do capítulo 22, e nós tomaremos novamente da árvore da vida. Em nenhum momento os planos de Deus eles foram frustrados, e como Deus foi gracioso ao limitar a vida do homem no pecado. Agora, na vida eterna, nós viveremos eternamente do ponto de vista físico, e a árvore da vida aqui é apenas um símbolo de como nós seremos sustentados fisicamente por toda a eternidade, agora completamente aperfeiçoados na presença de Deus. Como a Bíblia descreve a vida eterna? Eu quero trazer aqui 11 descrições que a Bíblia nos dá sobre a vida eterna, que é esta garantia, como eu já disse, que Deus nos dá em Cristo Jesus para todos aqueles que creem nele. Todo ser humano tem vida física, mas a vida eterna é descrita por uma qualidade diferente dessa, por estar relacionada diretamente com a vida do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é eterno, a Bíblia diz que Deus é uma rocha eterna, que Ele é um rei eterno, que a sua palavra é eterna e que o seu reino e domínio são eternos, como as demais virtudes exclusivas do seu nome, conforme lemos no Salmo 135, verso 13. Então, a vida eterna é uma vida de absoluta dependência do ser de Deus, porque a eternidade é uma virtude exclusiva do ser de Deus. Para vivermos eternamente, nós temos que viver em uma condição de absoluta dependência de Deus. Não é mera existência consciente e interminável, mas uma vida de intimidade com Deus e com o seu Filho. É uma qualidade de vida, mais que uma duração de vida. Nós viveremos unidos a Deus e por causa desta unidade com Deus e com o seu Filho, viveremos por toda a eternidade, porque só Deus e o seu Filho são fontes de vida eterna. Olha o que nós lemos aqui, neste texto ainda: todos os homens existirão eternamente, mas somente aqueles que forem reconciliados com Deus pela obra de Cristo viverão eternamente. Texto que eu já mencionei aqui, capítulo 12 de Daniel, versos 1 ao verso 12. Embora alguns dizem que a Bíblia não descreve a vida eterna, outros dizem que ela é friamente discreta ao tratar o assunto. O que encontramos, na verdade, nas Escrituras, surpreende todas essas posições. Eu me lembro, em uma ocasião, alguns anos atrás, de uma pessoa na nossa cidade que estava ensinando que a Bíblia ela é vaga ao falar sobre a vida eterna, que este é um assunto abstrato da fé e que não pode ser compreendido, não pode ser compreendida essa promessa adequadamente, né? Isso me incomodou bastante, porque a Escritura ela prova o contrário dessa posição, né? É isso que nós veremos aqui. Já vimos um aspecto, vamos ver agora o segundo. A vida eterna é uma condição de vida e não de morte, ou seja, de acolhimento e não de banimento da presença de Deus. É viver com Ele e desfrutar da sua presença gloriosa, não ser privado dela. Veja aqui, essa descrição básica, óbvia, não é uma condição de morte, é uma condição de vida. Todos nós choramos diante de um ente querido que faleceu.
Todos nós nos entristecemos, todos nós ficamos desanimados quando nos deparamos com uma pessoa tão querida e que teve que ser sepultada. Agora, veja a promessa da Escritura, que a vida eterna é uma condição de vida e não de morte. E aqui nós não estamos nos referindo apenas à condição, ao estado, mas também à condição que Deus haverá de nos receber. É isso que nós lemos em João capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, aquele que ouve a palavra e crê em Deus que enviou Jesus Cristo, esse é acolhido na presença de Deus e não destinado para um estado de juízo. Um estado de juízo. Então, a vida eterna é uma condição na presença de Deus de acolhimento. Em terceiro lugar, a vida eterna é a experiência de conhecer a Deus, o Deus Pai e o Deus Filho, sem fim. A palavra que aparece aqui no texto bíblico de João capítulo 17, verso 3, é gnosko. Esse verbo significa conhecer por experiência. Eu não conheço, mas na experiência eu passo a conhecer. Isso dá uma força belíssima àquilo que nós lemos em João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta, palavras de Jesus. Ele está descrevendo a vida eterna com essas palavras. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Palavras de Jesus. Então, o que é a vida eterna? A vida eterna, segundo as palavras de Jesus, é um estado eterno de experiência com Deus, e nesse sentido de conhecer a Deus, o Deus Pai, e conhecer também o Deus Filho. Maravilhoso saber que nós estaremos na presença de Deus, convivendo na intimidade com o nosso Criador por todo o sempre, e assim conhecer a Deus no sentido de experimentar da relação com Ele. Quarta descrição que a Escritura dá sobre a vida eterna é que ela é uma dádiva de Deus, não é uma conquista humana, é um presente que Deus dá. Presente não se exige, presente não se paga, presente não se escolhe, presente se recebe pela bondade daquele que nos ama. Então, Deus, por causa do seu grande amor, Ele oferece a todos aqueles que creem em Cristo Jesus esta dádiva. Olha o que esse texto diz em João capítulo 10, verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, jamais morrerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém arrebatará as ovelhas do Senhor que se encontram debaixo do seu poder. E a promessa é, eu lhes dou. Essa é uma dádiva. Outro texto, Romanos 6, 23. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outra passagem, 1 João capítulo 5, verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então, outra descrição, quarta descrição da vida eterna, é que ela é uma dádiva de Deus, é um presente do Senhor. Não há nada que eu e você possamos fazer para merecer a vida eterna. O que há para nós que já cremos em Cristo Jesus, por respeito a Deus, por amor a Deus, é o dever, é a obrigação, é a responsabilidade de viver uma vida santa, obediente e submissa aos preceitos da sua lei, aos preceitos da sua palavra, porque nós o amamos e não queremos viver transgredindo a lei de Deus. Nós que cremos em Jesus e que temos certeza da vida eterna, nós temos responsabilidade. A soberania de Deus não anula, não ofusca, não despreza, não dispensa a responsabilidade humana. A responsabilidade humana é uma resposta condicionada pelo Espírito de Deus aos atos soberanos de Deus. Deus, Ele soberanamente nos salvou. E porque Ele soberanamente nos salvou, o Espírito agora nos conduz a viver uma vida de santidade e de obediência. Mas nesse processo de santificação, nós não temos nada o que fazer para conquistar a vida eterna, porque ela já foi conquistada pelos atos de Cristo Jesus. As nossas obras são obras que glorificam a Deus, que honram a Deus, que dignificam a Deus, mas
não podem garantir a nós a vida eterna, mesmo porque ela já foi garantida por Jesus Cristo. E louvado seja o nome do Senhor por isso. É uma dádiva, é um presente que Ele nos dá. Em quinto lugar, a graça de Deus não anula ou despreza a responsabilidade do homem na sua santificação. Ele continua sendo exigido a viver obedientemente e a exercitar a sua confiança em Cristo em meio às tentações e também às tribulações. O momento que nós estamos vivendo é um momento de provas da nossa fé. Momento e oportunidade ímpar que temos de testemunharmos a nossa fé diante do Senhor e diante dos homens, que amamos o Senhor, que confiamos no Senhor. Contudo, isso não é para conquistar a vida eterna, mas para, neste momento, já desfrutarmos desta vida eterna, honrando e servindo ao Senhor, algo que experimentaremos por toda a eternidade. No meio das nossas tribulações, das nossas crises, das nossas dúvidas, das nossas esquisitices, vamos dizer assim, temos a oportunidade de já experimentarmos da vida eterna, servindo e honrando ao Senhor que nos deu tão grande salvação. Em quinto lugar, a vida eterna começa no presente, onde já pode ser desfrutada por todos os crentes, embora ela há de ser experimentada plenamente no futuro, quando o Senhor Jesus retornar. Nós já podemos desfrutar, na verdade, já estamos desfrutando da vida eterna, porque estamos em comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Ainda com muitas perturbações, interferências e ruídos pelo pecado e por essa sociedade na qual vivemos, que se encontra também corrompida pelo pecado. Mas, embora não estejamos experimentando a vida eterna no seu estado pleno, nós aguardamos por esse dia, quando Cristo retornar. Em João capítulo 3, verso 36, nós lemos: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Veja, tem a vida eterna. Ele já tem, ele não terá, ele já tem. Se você crê em Jesus Cristo, posso afirmar para você, com base na Escritura, que você já tem a vida eterna. Você já está experimentando a vida eterna pela sua comunhão com Deus e também pelo seu testemunho de honrá-lo e servi-lo a cada dia da sua vida. Outro texto, João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não terá, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Outra passagem, João capítulo 6, verso 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, a Escritura claramente descreve a vida eterna como um presente, presente, uma dádiva que já experimentamos e que haveremos de experimentar da vida eterna plenamente quando Cristo vier. Mas já estamos experimentando desta promessa que Ele nos garantiu através de Jesus. Em sexto lugar, a vida eterna é uma condição de segurança e permanente comunhão com Deus. Que maravilha, meus irmãos, sabermos disto, que embora as nossas circunstâncias alteram, embora as nossas circunstâncias furtam de nós aquela paz provisória, aquela paz eterna, estas circunstâncias não podem furtar, não podem tirar de nós, porque estamos sobre as mãos poderosas do nosso Criador. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, conforme lemos lá em Naum, capítulo 1, verso 7. Ele é a nossa fortaleza e conhece todos aqueles que o buscam no dia da angústia, diz o autor. Deus é a nossa fortaleza. Olha, por exemplo, o que Jesus disse ao ladrão que estava sendo crucificado ao seu lado. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem acreditou em Jesus e o reconheceu como o Filho de Deus inocente que estava ali sendo sacrificado por pessoas pecadoras que ele mesmo reconheceu ser um deles, indigno. E ele pediu a Cristo por misericórdia
E a resposta que ele teve foi essa promessa: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Não há sala de espera, de modo algum. Não há jogo de palavras, não há engano, não há embramações. Jesus foi direto: hoje você estará comigo no paraíso. E é esta segurança que Jesus passou para aquele homem. Em João capítulo 14, verso 1 ao verso 3, no momento que os discípulos estavam muito ansiosos, perturbados, Jesus disse o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ou seja, na presença de Deus, estejais vós também. Essa é a promessa de vida eterna que o Senhor nos garante, de segurança e de permanente comunhão com Deus, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, crede em Deus, crede também em mim. Ele vai, mas Ele vai preparar lugar, para que nesse estado de comunhão com Deus, todos aqueles que nele creem estejam também. Neste lugar, os crentes desfrutarão completa satisfação. Olha que diz Paulo em Filipenses capítulo 1, verso 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Desejo de partir é um eufemismo para a morte, desejo dele de morrer e estar com Cristo. E a razão está no verso 23 ainda, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Por isso que no início eu disse que na vida terrena não há nenhum prazer e não há nenhuma beleza que pode ser comparada com a experiência que teremos na presença de Deus e do seu Filho. Que Paulo diz, esse estado de estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então, esta é uma condição de segurança e permanente comunhão com o Senhor, um lugar onde nós teremos completa satisfação de estar com o Senhor. Em sétimo lugar, a vida eterna é uma condição totalmente livre do domínio e dos efeitos do pecado, incluindo o luto, o pranto e também a dor. Como não almejar, como não esperar, como não ter esperança em Cristo Jesus, diante dessa promessa maravilhosa que nós lemos em Apocalipse capítulo 21, verso 1 ao verso 3 ao verso 6, onde lemos o desfecho da consumação dos tempos, quando o tabernáculo de Deus, se referindo a Cristo, estiver entre os homens, numa comunhão perfeita, nesse estado da vida eterna, nós lemos o seguinte: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Por quê? Porque as primeiras coisas já passaram, tudo se fará novo. Então, quando Cristo vier, a morte não terá mais nenhum efeito na nossa relação com Deus, nem no nosso corpo físico, que será aperfeiçoado para eternamente estar na presença de Deus. E nesse estado de perfeição, não haverá mais necessidade de luto, porque a morte já não existirá, ela passará. Não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor. E essa é a promessa da vida eterna. É assim que a Escritura descreve a vida eterna, esse estado de completo livramento do domínio e dos efeitos do pecado. Hoje, nós sofremos os efeitos do pecado. Somos egoístas, somos encrenqueiros, somos irados, somos invejosos, somos ciumentos, nós temos prazer em ver algazarra, em ver briga. Está passando na rua, tem uma briga, uma confusão, nós nos sentimos eufóricos de vermos homens brigando uns com os outros. Nós, como sociedade, nós sofremos com promiscuidade das mais variadas formas possíveis. Nós afrontamos
os planos que Deus estabeleceu no princípio para um homem e uma mulher em matrimônio, nós afrontamos aquilo que Deus estabeleceu no princípio para a família. Nós somos uma sociedade que ainda sofre os efeitos do pecado. Nós temos problemas com enfermidades, com vírus, com doenças. Nós sofremos o luto de muitas pessoas queridas. Quantas pessoas, neste momento, no mundo todo, não estão chorando, não estão desesperadas nas portas dos hospitais? Quantas pessoas endividadas não veem mais esperança, estão pensando em tirar a sua própria vida? O mundo está num caos. Os dias são maus, e a experiência de qualquer pessoa nesses dias e neste mundo é uma experiência de angústia, de ansiedade, de preocupação, porque nós assistimos os males que os outros sofrem, mas sabemos o quão estamos vulneráveis, porque amanhã pode ser nós, pode ser qualquer um de nós, ter que enfrentar o luto, ter que enfrentar o pranto, ter que enfrentar a dor. Então, crendo em Jesus Cristo, com toda a sinceridade do meu coração, eu espero ardentemente o dia da manifestação do Filho de Deus. Eu anseio pela volta do Senhor, para ver cessar o domínio do pecado neste mundo, para ver cessar todos os efeitos do pecado neste mundo, e definitivamente, com outros santos, estar na presença de Deus, desfrutando de toda a beleza e de todo o prazer que não se pode encontrar neste mundo. Eu almejo a vida eterna na vinda de Cristo, e eu espero que você almeje também, crendo, confiando em Jesus Cristo. Confiando em Jesus Cristo. Em oitavo lugar, oitava descrição, a vida eterna é uma condição de descanso das fadigas. Isso está encadeado aqui com as nossas ideias, né? Em Hebreus capítulo 4, versos 9 ao verso 10, nós lemos: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Não é um tempo de inatividade, não se trata de um tempo de marasmo, de apatia, de preguiça, mas é um tempo onde as lutas, as fadigas, as dores, este cansaço que sentimos por termos que lidar com o pecado, não haverá mais. Estaremos nos sentindo descansados, em completa paz, em outras palavras, na presença de Deus. É isso que a palavra descreve como vida eterna, descanso também das nossas fadigas. Nós lemos, então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Obras aqui são, numa linguagem simbólica, figurada de Apocalipse capítulo 14, verso 13, o testemunho. Eles entram no descanso de Deus pelo testemunho da sua fé, que se deu mediante as obras, certificando que esses que entram no descanso de Deus são aqueles que creram em Jesus Cristo. Esse é o descanso que a Bíblia usa como linguagem para descrever a vida eterna. Em nono lugar, a vida eterna é um estado de imortalidade e glória. Em João 11, 25 a 26, nós lemos: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá espiritualmente, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente, nem espiritualmente, nem fisicamente, porque quando Cristo vier, aqueles que morreram terão seus corpos ressuscitados e viverão na presença do Senhor integralmente para todo sempre. Ele é a ressurreição e a vida, por isso nós não temos nada a temer, não temos nada a temer, porque o estado de vida eterna é um estado de imortalidade, e não é imortalidade por imortalidade, é imortalidade associada com a glória de Deus. Em Romanos 5,17 nós lemos: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber,
Jesus Cristo. Então não é só imortalidade por imortalidade, mas reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Isso tem a ver com os desfrutes da vida eterna na presença de Deus e também do seu Filho. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 e 55, nós lemos: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, falando da transformação do nosso corpo, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte, ela enfrentará a sua derrota definitiva quando Cristo vier e nós, transformados, vencendo a morte física, estivermos reunidos, congregados na presença do Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 9 e 10, nós lemos: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Cristo Jesus, nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, que é o instrumento pelo qual Deus chama aqueles a quem Ele quer dar a vida eterna. É o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 9 ao verso 10. Em penúltimo lugar, a vida eterna é vida sem fim, sem interrupção, determinada pela morte. A morte não vai limitar a vida mais. Essa é uma condição de perfeição superior ao estado de Adão. Adão estava sujeito à queda, mas na nossa glorificação, quando estivermos com Cristo e com o Pai, nós não estaremos sujeitos à queda. Por isso, o nosso estado será de superior perfeição àquele que foi vivido por Adão, pois não haverá qualquer possibilidade de queda no pecado, uma vez que Cristo, como representante da nova criação, é o perfeito Adão. E assim nós herdamos da parte de Deus. Em Apocalipse capítulo 21, verso 27, nós lemos: nela, está falando da nova Jerusalém, o lugar da habitação celestial, da habitação eterna, nela jamais penetrará coisa alguma contaminada, se referindo ao pecado, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, neste estado de perfeição, não haverá ameaça, como havia ameaça dentro do jardim, não haverá possibilidade de queda, como Adão tinha possibilidade de cair. Esse é um estado de perfeição, e é para este estado que o Espírito está nos conduzindo segundo os méritos de Cristo. E mais, o lugar dessa vivência é lugar de santidade, onde resplandece a glória do Pai e do seu Filho, lugar de adoração. Olha o que diz Apocalipse capítulo 21, versos 22 ao verso 26. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nós habitaremos na presença de Deus, não estaremos debaixo de estruturas físicas, nós estaremos debaixo da presença de Deus, vivendo na presença de Deus. Cristo conosco, nós com Cristo e Deus por Cristo conosco. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Você olha para o sol no momento mais intenso do seu brilho e olha para o que esse texto está dizendo. Este sol que nós hoje contemplamos no céu, ele será dispensado, porque a glória do Pai e a glória do Filho será incomparavelmente mais resplandecente do que a luz do sol. As nações andarão mediante a sua luz, está falando da unidade em Cristo, e os reis da terra lhe trazem a sua glória, o serviço que nós haveremos de prestar na presença de Deus. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Sabe o que isso significa?
no reino celestial, para onde estamos indo, não haverá qualquer tipo de ameaça. Por que você fecha as portas da sua casa? Por que as fortalezas da antiguidade eram fechadas, tinham essas portas fechadas? Por causa da presença de ameaça. Mas no reino celestial não haverá mais essa possibilidade. Não haverá essa possibilidade. Esse é o estado de perfeita paz. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Outro texto, capítulo 22, versos 3 a 5. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele, o nome de Cristo. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Assim a Escritura está descrevendo a vida eterna na presença de Deus, na qual estaremos servindo o Senhor, oferecendo honras e glórias e reinando com Ele pelos séculos dos séculos. Em último lugar, está claro pelo testemunho bíblico que a vida eterna é uma promessa de Deus aos que creem em Jesus e que ela é amplamente descrita não como um sentimento ou uma expectativa vaga, mas como uma realidade concreta e também segura. Nós lemos em João 20, 31, estes, porém, foram registrados, se referindo aos milagres que são registrados no Evangelho de João, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esta é a promessa que repousa sobre aqueles que creem em Jesus Cristo. E esta é uma promessa concreta, como já vimos aqui. A vida eterna não é uma promessa para todos, indistintamente, apenas aos que creem verdadeiramente em Jesus. É o que lemos em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, diz o verso 36. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, esta promessa, segundo descrita nas Sagradas Escrituras, não é para todos, apenas para aqueles que creem em Jesus Cristo. Estes já têm a vida eterna, eles já desfrutam da vida eterna e hão de desfrutá-la de uma maneira plena quando Cristo retornar. Resumindo, a vida eterna, portanto, é uma vida de absoluta dependência do ser de Deus, é uma qualidade de vida, mais que uma duração de vida. Em segundo lugar, a vida eterna é uma condição de vida e não de morte, ou seja, de acolhimento e não de banimento da presença de Deus. Em terceiro lugar, a vida eterna é a experiência de conhecer o Deus Pai e o Deus Filho sem fim. Em quarto lugar, a vida eterna é uma dádiva de Deus, não uma conquista humana. Em quinto lugar, a vida eterna é desfrutada hoje e será plenamente no futuro. Em sexto lugar, a vida eterna é uma condição de segurança e permanente comunhão com Deus. Em sétimo lugar, a vida eterna é uma condição totalmente livre do domínio e dos efeitos do pecado. Em oitavo lugar, a vida eterna é uma condição de descanso das nossas fadigas. Em nono lugar, a vida eterna é um estado de imortalidade e glória. Em décimo e penúltimo lugar, a vida eterna é vida sem fim, sem interrupção determinada pela morte, em condição superior à de Adão antes do pecado. Em último lugar, está claro pelo testemunho bíblico que a vida eterna é uma promessa de Deus aos que creem em Jesus. Pergunta para nós encerrarmos aqui: como devemos lidar com este assunto? 3 questões que eu quero destacar. Primeiro, a promessa da vida eterna é dada aos que creem em Jesus, reconhecendo e se arrependendo dos seus pecados. Portanto, fortaleça a sua confiança de que Ele é o único que pode dar esta garantia e mantenha constante gratidão a Deus pela sua graça. Deus foi gracioso demais para conosco ao nos dar a vida eterna quando nós não poderíamos conquistá-la por nós mesmos.
Então mantenhamos essa confiança no Senhor, na garantia que Ele nos dá pela sua palavra, e tenhamos gratidão no nosso coração pela sua graça que nos alcançou. Em segundo lugar, viva o presente com especial atenção em tudo que você está vivendo no presente, na esperança da vinda de Cristo. Não perca a noção de que Jesus está voltando. Não se esqueça disso. Mantenha os seus olhos abertos, sua atenção fixada nesse dia em que Jesus há de voltar para nos resgatar. Porque quando Ele voltar, ocorrerá a consumação final da nossa salvação. É tudo o que nós almejamos. E não tema a morte física diante dessa verdade. Não tenha medo da morte. Não tenha medo. Pelo contrário, tenha confiança. Porque Cristo nos deu vitória sobre ela. Ele nos deu vitória sobre a morte. Por isso, por causa dessa vitória que Ele nos deu sobre a morte, ela não poderá nos impedir de estarmos com o Senhor. Se hoje nós morrermos, hoje estaremos com o Senhor. Confie nisto. Não tema a morte. Nós não procuramos tribulações, não provocamos males contra a nossa própria vida, mas sabemos que quando tivermos que enfrentar a morte, vamos enfrentar de cabeça erguida, porque nós temos uma confiança que vem da parte de Deus por aquilo que em Cristo Jesus fez por nós. Nós confiamos nisto e nós não temos nada a temer. Se hoje tivermos que enfrentar a morte, repito, hoje estaremos com o Senhor e já desfrutaremos plenamente das promessas da vida eterna. Em último lugar, compartilhe o Evangelho às pessoas em sua volta, para que todos conheçam a Jesus, o que Ele fez para nos justificar e reconciliar com o Pai, pela dádiva de Deus somente, pela graça de Deus somente, se crerem, herdarão a vida eterna. Como queremos que mais e mais pessoas conheçam o Evangelho e tenham esta graça de experimentarem da vida eterna em Cristo Jesus, segundo a promessa do Pai. Então, compartilhe o Evangelho, espalhe essa notícia para o máximo possível de pessoas. Todos precisam ouvir o Evangelho da salvação, para que, crendo em Jesus, tenham a vida eterna. Eu quero terminar este momento, este estudo, orando, e eu quero te pedir que, se possível, você, por um instante, feche os seus olhos e vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe diante de tudo o que vimos aqui neste momento. Oremos. Senhor, nós te agradecemos imensamente pelo teu amor por nós, pela vinda humilhante do teu Filho Jesus Cristo. E queremos abrir os nossos lábios para confessar que cremos nele. Confessamos com os nossos lábios esta certeza de que ele há de voltar gloriosamente para nos buscar. Estamos ansiosos por isto. Pedimos que pelo teu Espírito o Senhor nos faça lembrar tudo o que ele ensinou, inclusive pelos apóstolos, e que a nossa vida seja sempre pautada pela tua palavra e que vivamos uma vida realmente irrepreensível na tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa-nos por sermos imperfeitos, miseráveis, por termos desejos e pensamentos que não te agradam. Restaura, Senhor, a nossa vida, para que experimentemos mais e mais desta promessa que o Senhor deu a todos nós que cremos no teu Filho. Nós te bendizemos, ó Pai, com toda a sinceridade, e queremos te dizer que te amamos e confiamos a nossa vida nas tuas mãos, pois só o Senhor pode nos dar garantia, só o Senhor pode guardar a nossa vida, só o teu Filho tem as palavras de vida eterna. Nós assim oramos, agradecidos, e suplicamos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.